Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, quinta-feira no Rio de Janeiro, chuvoso, ainda bem que essa chuva deixou acabar o carnaval para poder cair, São Pedro proporcionou um ótimo sol, um ótimo tempo pra gente nesse período, deu para todo mundo aproveitar, eu acho que a chuva agora pode levar as chuvas de março adiantadas, vamos ver. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Mas antes eu queria pedir para que vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem os nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então prestigiem a gente, o YouTube entender que o canal tem relevância, ganha cada vez mais relevância, a gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês o tempo inteiro. Mais tarde tem live, então a gente às 8h30 mais tarde vai estar vindo, falando um pouco mais do jogo, né, do que foi o jogo do Vasco. Vou passar por alguns pontos aqui agora, mas eu acho que a gente vai desdobrar bastante esse assunto mais tarde. Tem muito pano para manga para a gente debater sobre isso. Mas entrando um pouco no jogo de ontem, né? Então 0x0, Fluminense e Vasco, mais um 0x0, né? Já tinha sido 0x0 contra os Mulambos na semana passada. Então o Vasco, de novo, um placar, passa em branco. Tem gente que tá olhando das duas formas, né? Vou entrar já nessa questão do time do Vasco. Só antes, acho que a gente precisa ressaltar a questão da arbitragem, né? A gente tenta tomar cuidado para a gente não entrar naquela zona de vitimização, aquela zona do chororô, aquela zona, porque, de fato, eu até concordo que o Vasco, independente de ajuda de juiz, principalmente contra os times pequenos, o Vasco não pode perder pontos, tem que ganhar de todo mundo, e não foi o que o Vasco fez. O Vasco perdeu muitos pontos aí, perdeu para o Nova Iguaçu, enfim, empatou com o Bangu. Acho que o Vasco deixou alguns pontos para trás que não era para ter deixado, e isso para mim é questionável. Mas a gente não pode deixar de falar da arbitragem, né? Quando a gente olha o jogo de ontem, alguns lances polêmicos, Marques, cara, vou te falar por mim, eu faço exercício para não me contaminar com a teoria da conspiração, né, de que há alguma coisa contra o Vasco, de que tem alguma coisa lá dentro da federação acontecendo para prejudicar o Vasco. Colocam um juiz que tem um vínculo com o adversário de ontem, né? Inclusive de torcida organizada. Então a minha teoria eu acredito muito que cada um tem seu time de coração. Imagina se a gente fosse pensar isso. Nenhum jogador, nenhuma pessoa seria jogador de futebol se em algum momento da infância tivesse tirado alguma foto com a camisa de algum time. Fudeu, ele nunca mais poderia jogar por time nenhum que não fosse esse time. E não é o que acontece. Então, se a gente acredita na integridade do jogador, eu acho que a gente também tem que acreditar na integridade do árbitro. Só que eu acho que é um cuidado que a federação pode ter, sabendo que tem um árbitro novo, que está começando, que ainda vai ganhar experiência, que ainda vai escrever um pouco do nome dele, eu acho que ela tem que preservar esse árbitro, né? Deixa o cara apitar alguns jogos, deixa o cara se autoafirmar no mercado. Feito isso, aí sim, começa a colocar em jogos que podem trazer algum tipo de questionamento. Então, eu blindaria o árbitro dessa forma, entendendo que ele tem um vínculo lá com o adversário de ontem, diretamente de torcida organizada. Não precisava colocar o cara, né? Poder colocar o outro, segura ele, e aí quando ele ganhar a experiência dele, lá na frente, quando ele já estiver mais consolidado, aí sim, começa a colocar ele independente do jogo, porque ele já tem uma história que pode se sobrepor a algum tipo de questionamento até raso, mas pelo momento, pela circunstância, não acho raso não. Acho que deveria ser de uma extrema habilidade da federação não colocar um árbitro como esse. E aí a gente acaba tendo um jogo com muitas polêmicas, inclusive uma até contra o Vasco, né, do Medel lá no pênalti dele. Acredito que é um lance duvidoso, que se vai pro VAR, por exemplo, tinha grande chance de dar o pênalti. O pênalti do Cano, ao meu ver, não foi um pênalti claro, acho que é um pênalti duvidoso. É um lance duvidoso, acho que é muito interpretativo, então não condeno quem diz que não foi pênalti e obviamente não condeno quem diz que foi. E aí é óbvio que você tem outros lances muito duvidosos, né? Principalmente envolvendo o Verratti, então pênaltis não dados em cima dele, é lance dentro da área, empurra que acontece. Se acontece, por que no final me dá falta dele no zagueiro na hora que ele faz aquele gol, né?
Não anularam o gol. O lance já tinha sido parado antes dele concluir. Mas por que parou? Por que ali também não se entendeu que o Verratti estava disputando a bola com o zagueiro? Por que todos os lances anteriores àquele foi considerado que era um lance de disputa dentro da área normal? E por que naquele lance é dada a falta? Tem um outro lance que é corriqueiro no meio-campo, que o Verratti toma a bola do Diogo Barbosa totalmente na bola e o juiz dá pênalti. O lance do André, em que o juiz me demora 7 minutos para reiniciar um jogo com lances que ele não tem nada a ver, que ele pode deixar totalmente a cargo do VAR. Deixa o lance, deixa o jogo iniciar. Se tiver empurra, o VAR vai acionar o juiz. E o juiz parou 7 minutos, deu 4 cartões amarelos. Obviamente, já tinha perdido o controle do jogo ali. E ali o lance se perdurou durante 7 minutos e ainda culminou com o último erro dele, de ter expulsado tanto o Medel quanto o Thiago Santos, que se empurraram apenas ali, e não expulsou o André, que deveria ter sido expulso naquele lance, que ele agrediu praticamente ali o Zé Gabriel, né? Ou seja, o árbitro horroroso, o árbitro uma merda. A gente vai falar muito mais tarde, né? Eu acabo tendo até uma posição diferente do Luizão. O Luizão é mais radical com isso, que eu não condeno também. Eu tento fazer o exercício, né, de não entrar em teoria da conspiração, mas eu também não condeno quem entra, não. Acho que parece que é tudo sempre orquestrado, que é tudo sempre planejado para prejudicar o Vasco. Tem a história da TV, que o Vasco foi o único que não fechou, então uma presença do Vasco numa fase final é ruim para a federação no que diz respeito à transmissão dos jogos. Enfim, é muito nebuloso tudo isso. Um VAR que anula aquele gol de ontem num lance completamente inconclusivo do impedimento. Enfim, tem muita coisa boa para a gente falar mais tarde. Então, como eu falei, queria convidar para que vocês estejam com a gente na live mais tarde. A gente vai desdobrar mais esses assuntos. Então, queria convidar, estejam com a gente às 8h30 da noite. Vamos estar juntinho, retornando depois do carnaval, batendo aquele papo bacana, aquele papo gostoso. Falando também já do jogo de domingo, que acaba se tornando um jogo decisivo com o Botafogo no Newton Santos, 4 da tarde. O Vasco precisa da vitória. O Vasco que hoje está fora da zona de classificação. Então precisa ganhar do Botafogo, na verdade precisa ganhar os 3 jogos que faltam, mas tomara que a gente consiga. Mais tarde a gente vai estar falando, então ativem aqui o sininho, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda da Servasco, então sigam a gente lá nas redes sociais, compartilhem aqui os nossos conteúdos e estaremos juntos mais tarde batendo aquele papão. Um beijo em todos os vascaínos e ó, aqui é Vasco, porra! Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.